Olá, é o Will aqui e hoje nós estamos aqui para falarmos de Anjos da Noite, O Despertar Anjos da Noite 4, lançado em 2012 e dirigido por dois diretores, o Mans Merlind e o Bjorn Stein. Nenhum deles é particularmente famoso, então eu tive que ler para poder lembrar, né? E o outro a gente vai falar deles em outros filmes, provavelmente em algum momento da vida. Então a gente, antes de começar isso aqui, eu peço para vocês se inscreverem, darem um like e apertarem ali no botão de sininho para ter mais notificações. É isso aí. Então vamos lá. Muito bem, Anjos da Noite, o Despertar. Anjos da Noite 3, né, que foi a rebelião, e isso eu considero que a partir do momento que eu tô no próximo filme, você viu o anterior mesmo sendo prequel, tá? Então é assim que eu assumo. O filme anterior dá uma ideia de que teriam sequências mostrando a história do Lucian até ele ser derrotado pelo Victor, né? E ter entregado aquele pedaço de pele pra aquele vampiro, pra aquele outro vampiro lá, né? E bom, não é o que acontece. Apesar dele deixar um gancho pra esse tipo, para esse contexto, não é o que acontece aqui. A gente tem uma sequência do segundo filme, no lugar de ser uma sequência do terceiro. E bom, na verdade, o filme 1, 2 e 3, eles já encerram completamente a história do Anjo da Noite. Eu quero que pense bem nisso. No primeiro filme morre a Amélia, tem três anciões vampiros e um ancião, e dois anciões lobisomens, né? Os anciões lobisomens, digamos assim. Os anciões dos lobisomens seriam, né, de certa forma, o Lucian e o William, e os anciões dos vampiros eram a Amélia, o Victor e o Marcos, né? E bom, todos eles foram mortos entre esses três filmes, né? Entre os dois filmes iniciais, daí o último só cria ali um contexto maior, né? O terceiro filme só cria uma prequel ali que explica um pouco melhor a origem do Lucian, né? Ou pelo menos mostra, né, essa origem de uma forma um pouco mais ampliada. Acontece que, né, dinheiro, então dinheiro, né? Então a gente tá aqui no Despertar. Por que Despertar? A gente já vai chegar nisso, mas muito bem, né? A sinopse do filme é basicamente a seguinte: a Celine e o Michael estão fugindo porque os humanos descobriram sobre os lobisomens e os vampiros. Afinal de contas, isso faz algum sentido, porque afinal de contas o Corvinus explica no segundo filme que é ele que fica limpando a bagunça das duas espécies. Então provavelmente toda a pista que as espécies deixavam, ele apagava a bagunça. Então eles tinham a ilusão de que eram eles que eram muito cuidadosos, mas na verdade é o Corvinus fazendo esse trabalho. Pelo menos a princípio parece que é isso, a gente já vai falar disso já em seguida, falando do roteiro. Então a Celine e o Michael estão fugindo. O ator do Michael, o Scott Pilgrim, ele saiu da franquia, então colocaram um cara meio parecido. Eu não sei porquê, sinceramente, assim, eu não entendo a obsessão das pessoas que criam o Anjo da Noite com o ator do Scott Pilgrim. Não que o personagem do Michael seja super interessante, porque ele não é, né? Mas o fato deles terem tanto interesse no ator, porque aqui eles, a Kate Beckinsale, né, a Celine e o Michael são separados e eles nunca mais se encontram de novo, né? Então é meio estranho o fato deles simplesmente não trocarem de ator de vez. Eles não se encontram de novo porque o roteiro não quer abraçar um mundo onde não tem o ator Scott Pilgrim, né? Então eles dão um jeito. Então eles acabam dando um jeito de fazer com que no caso o Michael, né, fique separado da Celine durante o filme todo, congelado. Porque os dois são atacados, a Celine acaba caindo na água ali e é congelada junto com o Michael. Os dois são levados para um lugar de pesquisa, onde a Celine chega uma hora que ela desperta, ela descobre que tem uma filha, que ela engravidou, e daí ela teve a filha enquanto estava congelada, pois é. E depois disso ela vai atrás da filha dela e descobrir a grande conspiração do mundo. O roteiro disso aqui é uma bagunça, porque nitidamente os autores desse roteiro não estavam nem aí pros filmes anteriores. Tipo, nem aí. Eles só queriam o contexto de vampiros contra lobisomens e gostavam do estilo da Celine. Porque é bizarro, assim. Eles introduzem um conceito de que... E eu vou ter que spoiler isso, porque se eu não spoiler isso, não faz sentido. A crítica não faz sentido. Eu preciso falar disso. Você vai ter um conceito em que os lobisomens, eles têm um grupo seleto que decidiu expor os outros lobisomens e os vampiros como um todo para fazer com que a população humana destrua os vampiros e assim, por consequência, os outros lobisomens, qualquer outro lobisomem, enquanto os lobisomens que estão escondidos,
eles peguem e façam pesquisas para conseguirem uma forma de serem imunes à prata e assim dominarem o mundo, basicamente. Acontece o seguinte, os lobisomens eles têm só duas fontes no mundo do Anjo da Noite. A primeira fonte é o William, e esses lobisomens do William, eles estão basicamente, a essa altura do mundo, eles são extintos, né? E os lobisomens da geração do Lucian. E o Lucian deixa uma filosofia muito clara para os lobisomens como um todo, de união e etc, tipo uma ideia de acabar com aquela guerra. Mesmo aquele lobisomem cientista maluco que aparece no primeiro filme, mesmo que ele tá dando aquela risada do mal e tal, se você reparar na intenção dele, a intenção dele não é essa. Mesmo a intenção do Craven lá, que é o cara, que é o vampiro cuzão do primeiro filme, você vai notar que a intenção dele também não é essa. Ele não quer que tenha guerra entre os dois. E nem o Lucian. Então, tipo, os dois, todo mundo ali, entre os lobisomens, a ideia dele é que deles é que, mesmo que eles odeiem razoavelmente os vampiros, a ideia é que a guerra pare. Não é que a guerra continue. E entre um filme e outro, principalmente na Evolução, essa guerra meio que se encerra, porque não existe mais nenhuma facção de lobisomens com interesse nessa guerra, e não existe mais nenhuma facção de vampiros com interesse nessa guerra, pois a facção de vampiros que tinha interesse nisso era especificamente o Coven do Victor, que é aquele ali com a Amélia, o Victor e o Marcos. Então não existe mais motivo para tal guerra. Só que aqui isso continua. E não faz sentido, é um cara que vem do nada, né? O Dr. Jacob, né? Que é o líder dos lobisomens aqui no caso. Mesmo que ele não seja o maior antagonista físico, na prática ele é o maior antagonista do filme. Então, né? No ponto de vista de roteiro não funciona. Também tem uma coisa ali com a filha da Celine, que é a Eve. Esse negócio, Eva, aquele negócio, nossa, a origem de uma nova espécie, essas coisas assim, né? Então, ela tem esse negócio de ter uma conexão psíquica com a mãe. Então ela enxerga pelos olhos da filha esse negócio, a vida da filha. Eu tenho a impressão, consideravelmente, assim, uma impressão bem forte, de que isso saiu do Resident Evil 3, a extinção. Que eu vou comentar mais pra frente disso daí, em que no caso a Alice, no caso do Resident Evil, eu vi as visões dos clones dela. Me parece uma imitação disso. Inclusive, nessa época, um pouco antes até, tinha um boato, né? Tinha uma conversa de que teria um crossover entre a saga do Resident Evil da Mila Jovovich e o Anjos da Noite. Então, tá aí, né? Uma resposta já que faz sentido. Já estavam começando a dar pistas já desde aqui, na real. E esse é um crossover bem estranho, né? Considerando que é uma franquia da Capcom, etc. Mas ainda assim, é curioso. Passando aí pra direção... Bom, eu não posso reclamar aqui das cenas de ação. Tipo assim, eu posso reclamar, os diálogos são meio bocosa, assim, então tem aqui o Charles Dance fazendo o Thomas, que é um vampiro, um lord vampiro que era pra ser meio, não exatamente da classe do Victor, que seja demais, mas é de uma classe assim mais alta e ele é absolutamente um bosta. Você vai ver que os diálogos que a Celine mesmo tem, a Celine só tá com raiva matando todo mundo, ela não tá muito afim de conversa, na verdade. Os outros personagens que dialogam, eles têm diálogos bobos, inclusive fase de efeito, uma fase de efeito meio besta, assim quando a Eve fala pro Jacob no final um negócio, não, vai ser spoiler, não posso falar, não, esquece, mas é um negócio assim, os diálogos são meio toscos. As cenas de ação, eu não posso reclamar, putz, todas são legais, tá ligado? Tipo, todas as cenas de ação são bacanas. Esses diretores mandaram bem melhor do que no filme anterior e do que no primeiro. No segundo não, o segundo eu acho mais legal ainda, na ação, né? Porque o segundo tem mais coisa prática. Mas ainda assim, mesmo assim, aqui tendo mais CGI, aquele sentimento que eu falei do primeiro filme, da única vez que a Celine usa poderes pra atacar alguém, em que ela dá um pulão pro lado e aparece de volta, aqui você sente isso com uma certa frequência, mesmo que ela não necessariamente faça essa habilidade específica, mas você sente esse poder acima dela, em que ela arrebenta vários humanos, a forma como ela arrebenta os lobisomens aqui é bem mais interessante, isso talvez pelo boost de poder que ela teve no filme, no segundo filme, né, mas eu acho que é mais pela direção mesmo dos dois diretores, que foram bem mais competentes no sentido de ação aqui no caso. Não tem como reclamar, ela com bisturi, ela pega um cara e perto do começo do filme, ela segura ele pelo pescoço e coloca num vidro, e o vidro vai trincando. Eu acho muito da hora esse momento, é um negócio que dá é massa. Mas isso é ação, né? O filme como um conjunto, né? A Kate Beckinsale, a Celine já tá em modo automático, né? Os outros personagens, como o Theo James,
que é o David, que tá começando a ser programado para tentar ser um sucessor pra Selene, para continuar tendo filmes, ele é tosco, né? Ele é bem genericão, assim, é um paladino bem genérico, na verdade. Ele não é como a Selene, que é cheia de nuance, alguém que já matou muito e que tem várias questões aí na vida dela. Ele é um cara meio, tanto faz, né? Tanto faz ele. O Thomas, que é pra ser um pseudo substituto pro Victor. Não, o ator é muito bom, né? O Charles Dance é incrível, mas não funciona, né? Esse rolê. Os vilões, como novamente lobisomens quaisqueres, né? Não funciona. Ia ser mais interessante se não fosse descendente, tivesse outros descendentes de corvinos atacando eles, né? Seria alguma coisa do tipo, seria mais interessante. Passando aí finalmente mais pro final aí do que a gente fala, né? A trilha sonora, novamente, é só ok, né? Não tem nada de super especial. Fotografia continua aquela coisa, né? Só que tem um pouco mais de cor aqui tem um pouco mais de contraste, né? Do que tinha nos filmes anteriores. Contraste ou saturação, nunca lembro qual que é qual. De qualquer forma, tem um pouco mais de cor aqui comparado aos outros. E a gente passa finalmente aí pro conjunto da obra. O conjunto da obra traz uma ideia que é ruim. É uma ideia que é ruim, sinto muito. É uma ideia que é ruim, esse negócio da revelação deles pros humanos. Quer dizer, a ideia não é tão ruim, mas a forma como é executada é verdade. A ideia é ok, a forma como é executada é terrível. Porque o contexto em que eles tentam criar é muito ruim. Essa ideia de não terem coragem de tirar o Scott Pilgrim, simplesmente colocar outro ator. É um personagem que não é. As pessoas não ligam tanto pra esse personagem. Podia trocar, sabe? Troca. Que saco. Aí a gente passa pra uma direção que, do ponto de vista de ação, é bem competente, mas do ponto de vista assim, dos diálogos e do que vai das coisas que vão acontecendo, dessa conexão entre a Selene e a filha dela, é tudo bem, ou galhofa, ou só tosco, não dá certo. Os atores aqui, os veteranos estão em modo automático, né? No caso só a Selene, né, que seria veterana, e os outros assim, eles fazem o trabalho deles ok, nenhum deles assim é absolutamente surpreendente em nenhum nível, né? A Eve, que é a India Aisley, a filha da Selene, também não faz nada de muito especial nesse sentido. Embora ela seja muito poderosa, claro, né? Filha da vampira mais poderosa de todos os tempos, né? Com o sangue do Corvinus. E filha também do único híbrido do momento, né? Então realmente ela deve ser muito extreme poderosa, mas ela só aparece nesse filme, inclusive isso fica como spoiler. Ela só aparece nesse filme. Tem mais um filme e ela não aparece nesse outro filme. Vai saber. Então é isso aí. Pra minha nota de Anjos da Noite, o Despertar é um 5 de 10. Ele só não é menor porque realmente os combates são bem legais. É uma Dark Fantasy de ação, então os combates têm que ser muito levados em conta. O estilo continua top, assim. É o estilo que é, né? Esse estilo gótico e tal, é legal, né? Mas tem assim as suas tosqueiras. Então é isso aí. Se tiver gostado do vídeo por algum motivo, razão ou circunstância, eu peço para você dar um like, se inscrever, apertar ali no botão de sininho para ter mais notificações. É isso aí. E também, é claro, se você tiver com o coração aberto, nós temos aqui na descrição o link para o financiamento coletivo aqui do Isocromia. Caso você goste de games, também tem um link para o canal de games, o Punch Games, e outras coisas ali na descrição. Então é isso aí, valeu e até mais!